Olá, eu sou a Denise. Eu sou a Maria Luísa. Eu sou a Alana. Somos alunas do curso de Engenharia de Saúde e Segurança da Unifei e hoje vamos conversar um pouco sobre a reforma da Previdência. A primeira mudança que nós vamos falar agora é sobre a aposentadoria. Como ela funciona atualmente? A pessoa vai se aposentar? Quais são os critérios para se aposentar? Então, de forma geral, existem alguns critérios. Atualmente, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Então, a pessoa contribui 15 anos e ela tem que ter idade mínima para as mulheres de 30 anos de idade e 35 anos para os homens. Então, ela contribui os 15 anos, mas ela tem que ter essas idades mínimas. Tem também a aposentadoria que é só por idade, que o mínimo é de 60 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. E tem também a regra 86-96, que você soma a idade da pessoa com o tempo que ela contribuiu e se for atingido esses valores, ela consegue se aposentar. Ok. E, no caso, qual é a nova proposta e como isso vai impactar na vida do trabalhador? Então, um dos principais pontos, dos primeiros pontos, já fazendo esse adentro na questão da idade, é que vai acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Não vai existir mais esse tempo de contribuição e a idade mínima para se aposentar vai ser de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. E aí já é uma coisa que é muito impactante, porque é muito injusto você colocar um tempo mínimo para a pessoa se aposentar sem levar em consideração que a expectativa de vida no Brasil ela é diferente, ela varia de região, varia para os estados mesmo. Então, aqui, por exemplo, no Sudeste, na região Sul e Sudeste, a expectativa de vida aqui, ela gira em torno de 77 anos de idade. Só que lá no Nordeste e Norte, a expectativa de vida é de aproximadamente 70 anos. Não só pelo acesso que a gente tem aqui nessas regiões, que são mais desenvolvidas, mas as condições de trabalho, as condições de vida, de acesso à saúde, de acesso à educação, são muito precárias em outros estados. Então, é um absurdo você querer comparar uma pessoa que tem aqui um desenvolvimento diferente, que trabalha de uma forma diferente, que tem o trabalho, ele é mais regulado aqui do que em outros estados. Então, você coloca isso, essa idade mínima, generalizando todas as pessoas de todos os estados. Então, é muito complicado fazer isso, colocar uma idade mínima para a pessoa se aposentar sem levar em consideração o tempo que ela contribuiu. O que muda também é o tempo de contribuição da pessoa. Como a Malu falou, ele passa de ser de 15 a 20 anos. E, vendo de um amplo aspecto, ele impossibilita principalmente algumas classes, como as pessoas de classe baixa, por exemplo. Fazendo um elo com a reforma trabalhista, os empregos eles estão mais informais. Então, como que a pessoa vai conseguir se aposentar com esse prazo de 15 a 20 anos? E as mulheres também, elas têm jornada dupla, tripla em casa, algumas têm trabalho informal, então acabam se aposentando com apenas um salário mínimo. Então, a aposentadoria das pessoas vai se tornar bem mais complicada também, desse modo. Exato. E outra coisa também que é muito complicada é que para a pessoa conseguir o 100% da sua aposentadoria, ela vai ter que contribuir 40 anos. Atualmente, o tempo mínimo de contribuição é 15 anos e ele vai passar para 20. Quando a pessoa contribuir os 20 anos, ela vai receber somente 60% da sua aposentadoria. E a cada 2 anos que ela for contribuindo, a cada um ano aumenta 2 pontos percentuais. Ou seja, se ela tiver 35 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 90% do seu salário mínimo. Mas 35 anos de contribuição, ou 40 anos de contribuição para receber 100% do que ela trabalhou a vida inteira. Então é muito complicado também essa situação, porque como que uma pessoa, nas condições de trabalho que a gente tem atualmente, principalmente depois da reforma trabalhista, igual a Alana falou, o trabalho tem se aproximado da informalidade, ele tem, as fiscalizações estão mais precárias, então tem muito trabalho sendo desenvolvido de maneira absurda, assim, de impacto na saúde do trabalhador. A gente sabe que uma pessoa que ela contribui 40 anos, ela já não está mais aguentando trabalhar. Tanto por condições fisiológicas, tanto por aspectos psicossociais mesmo, assim, a pessoa ela já está saturada do trabalho dela. Então, 40 anos de contribuição para você receber 100% da sua aposentadoria
é realmente, assim, absurdo, é desumano essa proposta do governo, essa parte da proposta. Vendo também, por outro lado, que depende do tipo de trabalho que a pessoa executa, né? Um trabalhador rural para uma pessoa que trabalha numa parte administrativa de uma empresa, Exato. Trabalhar 40 anos tem uma grande diferença nesse aspecto também. Não dá para igualar uma pessoa que está trabalhando, lógico, não desmerecendo o trabalho, mas o trabalho dentro de um escritório, por exemplo, e uma pessoa que trabalha no chão de fábrica com condições extremamente precárias, um trabalhador rural que fica o dia inteiro ali debaixo do sol, com um esforço físico muito grande, então é muito complicado também essa parte. Existem propostas de mudanças também para os servidores públicos, para os trabalhadores rurais, políticos e militares. Vamos falar um pouco sobre isso e como elas são e como elas poderão ficar caso essa reforma seja aprovada. Só dando uma introduzida nesse assunto e citando os professores e os trabalhadores rurais, a reforma da Previdência ela tem como proposta igualar as idades mínimas dos homens e das mulheres que são dessa classe, né? Então, a gente esquece de levar em consideração que as mulheres, que são a maioria no caso das professoras, elas têm geralmente dupla ou tripla jornada de trabalho. Porque atualmente a gente sabe que a educação no Brasil ela é extremamente desvalorizada, os salários dos professores não são suficientes e nem são bons para a profissão que eles exercem. Então as mulheres elas têm dupla jornada de trabalho, elas costumam dar aula de manhã, de tarde, até mesmo à noite, ou tem que chegar em casa também, como uma concepção da sociedade, ter que fazer todas as coisas da família, né, que a casa demanda. Então, a gente esquece de levar em consideração que as mulheres elas costumam trabalhar em média 7,5 horas a mais do que os homens durante a semana. E na questão dos trabalhadores rurais, né, que também está querendo igualar essa idade mínima, a gente não pode esquecer que o trabalho rural é onde tem o maior índice de escravidão. São trabalhos precários, muitas vezes, né, um longo período de tempo expostos a condições muito complicadas, tanto para a nossa própria fisiologia, e eles acabam exercendo uma atividade muito prejudicial para eles. Então, como que vai igualar essa idade mínima para uma profissão que ela, além de ela não ser uma profissão que ela favorece o próprio trabalhador, a saúde do próprio trabalhador, ela acaba gerando muito mais problemas ao longo do tempo do que outras profissões. Não dá para comparar um trabalho rural com um trabalho de escritório, por exemplo. Então, como que iguala tudo, generaliza tudo, sendo que as condições de cada pessoa é diferente, as condições de cada estado, de cada cidade é diferente. Então, é muito complicado fazer isso, essa igualação das idades. Falando a respeito das idades por tempo de contribuição, os servidores públicos e professores, no caso das mulheres, têm para aposentar 25 anos de contribuição, no caso dos homens passa a ser 30 anos, militares 30 anos de contribuição para ambos os sexos, independente da idade. No caso dos políticos, tem o plano de seguridade social. Eles aposentam com 60 anos de idade e no mínimo 30 anos de contribuição. Mas pensando no aspecto em relação ao salário deles, um senador, por exemplo, aposenta com R$33 mil. Então as condições são muito divergentes entre as classes, de político, o trabalhador que recebe um salário mínimo, por exemplo. Tem uma outra questão que tem gerado bastante discussão também, que é a questão da aposentadoria por capitalização. Vamos discutir um pouco sobre isso, então. Só para dar uma introduzida, a Alana vai explicar melhor, mas atualmente os trabalhadores ativos, eles pagam pelos inativos. Aí funciona dessa forma. E também outra coisa é que a aposentadoria, o cálculo da aposentadoria, ela pega todos os seus melhores salários e pega essa média. Então a nova proposta agora também é pegar todos os salários, inclusive o pior salário que você já teve vai entrar nessa média. Então a forma de capitalização a Alana vai explicar um pouco melhor. A capitalização ela vai se dar de maneira individual de cada pessoa através dos bancos. Mas a gente tem que ter em mente que a taxa de desemprego no Brasil ela é hoje muito alta, ela gira em torno de 12,4%. E é muito complicado você poupar dinheiro, sendo que os empregos que são gerados atualmente eles são informais. Você não consegue passar muito tempo em um emprego como se dava antigamente, onde a pessoa iniciava numa empresa e acabava se aposentando na outra. E poupar esse dinheiro se torna muito difícil para as pessoas de baixa renda.
E além do que, com a aprovação da reforma trabalhista e essa questão dos empregos informais, do trabalho intermitente, as pessoas elas recebem pouco e trabalham muito. E a gente sabe também como que está a taxa de inflação atualmente, as coisas estão muito caras. Uma família, assim, a gente não pode levar em consideração a gente tem que levar em consideração o Brasil inteiro. E o Brasil inteiro existem muitas famílias, a maior parte da população brasileira recebe hoje menos de um salário mínimo. E muitas dessas famílias são as famílias que têm justamente 5, 6 filhos em casa para poder sustentar. Então, de onde sai o dinheiro que a pessoa vai poder poupar? Como que a pessoa vai poder poupar se o trabalho dela é extremamente desgastante, extremamente cansativo e ela recebe extremamente pouco? É muito difícil isso, essa forma de capitalização. As pessoas, o Brasil, não é uma cultura brasileira não ter a educação financeira. Nem nas escolas, nem dentro das próprias famílias. Então não existe essa questão de educação financeira para a pessoa aprender a guardar nem que seja um pouco do seu dinheiro. Até porque não dá com os salários que a gente tem atualmente e essa questão de, toda da reforma trabalhista que vem impactando muitas pessoas e os próprios trabalhadores. No Chile, onde o próprio Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia, ele propôs essa forma de capitalização e lá atualmente ela é vigente, a gente encontra uma taxa altíssima de miséria, desemprego, situações precárias mesmo, e a maior taxa de suicídio de idosos do mundo está no Chile. Justamente por causa, é uma consequência dessa forma de capitalização, porque os idosos eles chegam no final da sua vida e não tem de onde tirar, não tem dinheiro, não guardou dinheiro, não tem esse dinheiro para poder terminar de viver sua vida, porque literalmente é terminar de viver, porque se você vai se aposentar com quase 70 anos de idade, você vai ter o que mais para viver com uma expectativa de vida tão baixa. Então assim, e não adianta falar que não tem como comparar isso com o Brasil, porque o Brasil está se encaminhando para esse tipo de coisa justamente por causa de todas as coisas que estão acontecendo. A aprovação da reforma trabalhista, aproximação da informalidade, corte em verbas para saúde e educação que faz o país cair. A gente acha que isso são coisas que tem que cortar porque não gera desenvolvimento para o país. Aí que está o maior engano da população brasileira. São nessas coisas que tem que ser investido o dinheiro. Porque aí as pessoas elas vão ter condições de aprender muitas coisas, de se informar para poder gerir os seus próprios recursos. Então a gente se encaminha assim, se a reforma da Previdência for aprovada, o Brasil vai encaminhar para a mesma situação que acontece no Chile atualmente. Então é complicado. Pesquisadores e economistas têm sugerido alternativas para essa reforma. Quais são essas alternativas? Então, existem várias pesquisas, até porque tem alguns lugares que algumas instituições que elas fazem esses cálculos da Previdência para ver o que está batendo e o que não está batendo. E assim, é absurdo a gente achar que quem está falindo no Brasil são os trabalhadores que recebem um salário mínimo. É um absurdo a gente achar que o trabalhador brasileiro que está ali se matando de trabalhar, se matando para ter os recursos necessários para sobreviver, que está quebrando, que está quebrando realmente o Brasil. Por que não? O Brasil, ele tem algumas empresas que eles têm o benefício da isenção fiscal. Então, uma das propostas, uma coisa que seria muito boa, seria acabar com isso, com a desoneração fiscal. Porque essas empresas são as que geram muito lucro para o país e não pagam imposto. Só aí o país deixa de arrecadar aproximadamente 32 bilhões de reais por ano. E essas empresas, além dessas que não pagam impostos, tem as empresas que devem para o governo. As empresas, por exemplo, os bancos, Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, somando todas elas dá um valor altíssimo que passa do valor que a Previdência fala que está com rombo. Então, assim, será que a culpa é do trabalhador, que recebe um salário mínimo, ou será que a culpa é dessas empresas? Empresas como a Vale, como a JBS, que elas têm assim, uma renda absurda anualmente e não pagam a taxa para o governo que deveria ser paga, que deveria ser repassada. Até porque essas empresas, elas, por exemplo, elas estão em localidades, elas geram renda, mas elas também acabam gerando vários impactos nesses lugares. Então, por que essa isenção de taxas, sendo que essas empresas elas geram muito lucro? E por que a gente tem que pagar por elas? Uma das soluções seria cobrar a dívida previdenciária das grandes empresas e impedir a desvinculação da receita. Um estudo do FGV mostra que
O dinheiro que essas empresas devem chega a 480 bilhões, o que seria suficiente para continuar com a Previdência e não ir para frente essa reforma. Outra coisa também, que seria uma coisa que talvez ajudaria muito, seria revogar a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista ela foi feita de uma maneira tão desumana, sem levar em consideração os diferentes tipos de trabalho que tem no Brasil, as diferentes condições de trabalho que tem no Brasil e as diferentes pessoas que tem no Brasil. Ela não foi analisada por classe. Então talvez uma proposta também para a reforma da Previdência seria uma reforma por classe. Porque não faz sentido eu fazer uma reforma que vai abranger trabalhadores rurais, professoras, políticos, as pessoas ricas do país, né, os ricos, porque a gente sabe que é uma taxa assim pequena, mas aí você vai fazer uma coisa que está ali sendo bom para eles, mas está sendo péssimo para o resto. Então são coisas que deveriam ser estudadas. Eu acredito sim que a reforma da Previdência ela tinha que ser por classe. Não existe uma reforma generalizada desse jeito, sendo que a situação no Brasil é extremamente desigual. Não existe igualdade no país. Não existe igualdade em lugar nenhum. Então não tem como fazer uma reforma tão generalizada que vai impactar tantas pessoas, só que de maneiras tão diferentes. Muito obrigada, meninas, pelos esclarecimentos. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Comente, curte e compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.